menino vai fazer? O que é que esse menino vai fazer por ser novo? Certo? Então, eu preciso, inclusive, é um projeto pessoal meu, olha, de mostrar para que você veio, por que você está aqui, certo? Então, eu tenho uma amiga jovem eleita em Vaza da Roça, também aos 18 anos, Thalita Trindade, foi presidente da Câmara no primeiro mandato, ela é eleita aos 18 anos, já foi presidente da Câmara, por 2 vezes consecutivas, ela é atualmente presidente da Câmara. E Thalita tem mostrado um trabalho de desenvolvimento da Câmara em si. Você vê que a evolução, sabe? Crescimento, desenvolvimento, que a gente compara com outras realidades e a gente não vê. Então, Thalita é uma realidade da juventude para a gente na política, mostrando para que veio. Porque imagine só hoje, Ramon eleito vereador, e Ramon não fazer um trabalho concreto, consciente, consistente. Qual vai ser o valor político? Qual o valor da juventude? Então, eu carrego comigo uma grande responsabilidade, que é mostrar para a sociedade essa questão da conscientização da juventude, que ela tem sim responsabilidade, ela tem sim interesse com o que é público. A partir do momento que eu entro para a política e que eu olho para o meu próprio umbigo, eu estou prejudicando a própria evolução da própria juventude, porque veio fulano, foi jovem e foi uma frustração. Então eu tenho essa grande responsabilidade pessoal, isso é uma coisa muito pessoal minha, que eu tenho como grande mentor Mário Sérgio Cortella, certo? Adoro. E aí ele fala o seguinte, olha, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Exato. Então, baseado nisso, eu quero dar o meu melhor, dar o meu máximo. E é por isso que eu estou na graduação acadêmico de Direito, justamente por isso, porque é um mundo, é um meio que possibilita a gente enxergar a vida, a sociedade de outra maneira. Então, eu quero trazer esse gancho, unir os dois para fazer um trabalho de excelência dentro do Coração de Maria. Existe uma questão aí que no Brasil, não sei se no mundo, mas no Brasil os jovens estão assumindo muito cargos eletivos. Por exemplo, teve Nicolas Ferreira, que é deputado, foi o deputado mais votado, mas teve um vereador, acho que, não sei se é de São Paulo, ele foi o vereador mais votado do país. Entendeu? A questão de ser jovem, o pessoal pensa assim, o jovem é precipitado, o jovem é imprudente, ele faz as coisas, mete a cara, depois se arrebenta todo. Então, quando o pessoal quer botar um jovem, ele quer uma pessoa aguerrida, que não quer nem saber das coisas, que vai meter a cara, vai comprar briga. O mais adulto não vai fazer essas coisas, que é uma série de besteira. Então, você percebeu, por acaso, lá, alguma briga que eles querem que você vá lute por ela? Assim, por exemplo, questão de saneamento, eu não sei como está lá, saneamento básico, saúde, educação, qual dessas brigas? Sim, entendi. O olhar que as pessoas olham... Quer que você brigue. Quer que eu brigue é justamente a juventude. Cada juventude é assim mesmo. É a juventude que está, entre aspas, sem expectativa de futuro. Uhum. O entre aspas não deveria estar para a palavra, para a frase sem expectativa de futuro, mas sim para a juventude agora, entre aspas, que está perdida. Certo? Então, as pessoas cobram de mim esse olhar para a juventude. No caso, específico, juventude. Falta de emprego, droga. Falta de emprego e outras questões sociais muito agravantes que nós temos. Então, curso técnico foi, inclusive, uma pauta que eu debato muito e que vou lutar por ela, justamente a questão da capacitação técnica dentro do Coração de Maria, dentro do município. Nós estamos no país inteiro precisando fortalecer a capacitação. Porque, assim, o que acontece com o nosso jovem? Nosso jovem vive sobre extremos estímulos de consumo, né? Então, o estímulo de consumo, na minha concepção, ele faz com que o jovem ele se torne uma pessoa que ele faz qualquer coisa para ter aquilo que gere sobre ele um holofote, né? Nós vivemos na era do holofote. As redes sociais proporcionam isso. Você querer visibilidade. E essa visibilidade cria a ideia de que todo mundo nasceu para ser estrela, né? Brilhar talvez, mas ser estrela não é para todo mundo. Então, para que você consiga brilhar dentro daquilo que você pode desenvolver bem, é necessário estar capacitado, né?
Então, se não tem a capacitação, é por isso que o jovem se sente perdido, porque ele não sabe onde buscar essa capacitação. Esse é o problema. Os cursos que normalmente se vê são vazios. A escola que nós temos hoje, ela é também vazia. Ela vai falar de matérias, de história, de geografia, e o indivíduo olha para aquilo e não se localiza naquilo. Esse é o problema. Você tem que ter uma noção, realmente, da importância que é falar bem. Como é que você vai falar bem se você não tem noção de português? De gramática? Como é que você vai falar bem se você não tem de conjugação verbal? É um porre, é um saco. Mas tem que aprender. Entendeu? Então, eu vejo muitas pessoas escrevendo errado. Eu analiso esse aspecto. Como é que você vai conseguir convencer alguém daquilo que você gostaria que ela percebesse se ela não tem senso crítico? E a maioria das pessoas não possui senso crítico. Por que não possui? Porque não olham 2, 3, 10, 20 vertentes. Olham apenas uma coisa. Então, firma seus conceitos num único ponto. Para você ter noção do mundo, você precisa olhar variáveis. Né? Você aprende isso em metodologia da ciência. Né? As variáveis. E se você não tem essa noção, você nunca vai conseguir ter essas percepções variadas. Para ir e vir e ter flexibilidade, um indivíduo precisa ter essa noção de realidade. E a maioria não consegue nem sequer analisar o básico. Então, por isso que a juventude se sente perdida. Porque para se capacitar hoje, é preciso que exista seriedade naquilo que se fornece. Tanto na educação, quanto nos cursos técnicos, quanto na faculdade. Se não há essa preocupação, e para que exista essa preocupação, tem que existir a regulação, tem que existir a cobrança de que essas instituições ofereçam um conteúdo e profissionais, professores bem preparados para fornecer esses conteúdos. Então, é muito complexo. E se a gente não traz a sociedade para o debate, não traz a sociedade para participar, entender o seu papel, fica difícil as coisas melhorarem. Você não acha? Você já tentou algum contato, já está vendo algum contato? Pegando até alguns exemplos. O Feira Santana está fazendo uns cursos lá de qualificação profissional, não a qualificação, curso em si, mas tinha até indicação para indústria, para emprego. Feira Santana, no caso. Eu conheço, existe alguns deputados, órgãos federais, que dão até recursos para você montar os cursos. Os cursos, né? Eu tava fazendo um diálogo com o Senai, Feira de Santana, mas nada ainda muito concreto, até porque a gente precisa também fazer um diálogo com o Executivo, os outros vereadores, mas essa hipótese aí, essa ideia, vamos colocar na prática e ver o que a gente E também a questão dessas associações, né? Às vezes a própria federal, o recurso federal vai direto para a associação, se tiver... Porque uma coisa que eu tenho observado, viu, Rubens? A energia solar, por exemplo. A energia solar é uma realidade. A energia solar é algo que precisa expandir no nosso país. Nós precisamos utilizar esse fator, que é, principalmente no Nordeste. Nós temos sol à vontade gratuitamente. Né? Nós não precisamos fazer instalações mega. Não, todo mundo pode ter a sua usina dentro das suas casas. Né? Então, mas para a energia solar expandir, e ela precisa, e ela vai expandir, é necessário técnicos em elétrica, eletricistas. Então, como é que você vai expandir uma área que está em voga até para quê? Para as mudanças climáticas, né? Então, como é que a gente vai expandir? Você está vendo todas as vezes que o Brasil precisa de energia elétrica e agora mesmo com o calor, as pessoas passam a usar mais o ar-condicionado, passam a usar o ventilador, então explode o consumo. Onde é que a gente se socorre? Nas
hidrelétricas. Não, nas hidrelétricas não, que com o calor diminui o fluxo de água. Vai para as termoelétricas. E o custo delas é caríssimo. E para o meio ambiente, péssimo. Entendeu? Então, nós precisamos investir na energia solar. É limpa. A energia eólica, ela também é boa? É, mas ela demanda um custo elevado. Aquelas torres, aquelas pás, elas são caríssimas. A implantação de uma fazenda de cataventos é muito cara. Já a implantação da energia solar, não. Mas como é que isso vai ser expandido? Eu comprei uma usina de energia solar recentemente e o rapaz me disse, nós só temos 1% da nossa capacidade. Nós só estamos implantados em 1% dos lares. 1% dos lares. É nada. Então você vê o quanto isso vai se expandir? Tem ideia do quanto isso vai se expandir? Onde é que deve investir? Nesse. É um nicho. Será que ninguém está vendo isso? É isso mesmo. E é uma coisa simples, né? Simples, é isso que eu digo. Quem não consegue Se colocar não tiver uma mente aberta, as coisas são simples, amor. Você viu que eu já lhe dei aqui várias ideias e coisas fáceis. Olha, tem uma pessoa que comentou aqui, né, sobre justamente essas colocações que a senhora falou, e isso é muito importante, porque justamente, se a gente olha para a questão sustentável, a gente consegue colocar as placas de energia solar no telhado da nossa casa, muito simples, certo? E aí realmente tem essa carência que é ali do profissional para poder executar a mão de obra. Então é isso, eu acredito que a gente possa juntar para a gente fazer aí. Entra aí, Juliane, para acompanhar aqui o nosso diálogo. Não, já entrei, eu estava aqui em outra ligação resolvendo uma situação que não podia retardar. Aí o que acontece? Eu estou observando que vocês estão falando de energia renovável? Isso, nós estamos falando, na realidade, a conversa começou pelo aspecto da capacitação, né? Que nós precisamos dar aos nossos jovens um norte. Que o problema, muitas vezes, do jovem é que ele não sabe onde ele vai se desenvolver bem. E essa conversa, esse diálogo sobre esse aspecto já entrou para um outro, que é o quê? A energia solar hoje é uma realidade que está em expansão, ainda não ganhou o potencial que pode, e eu acho que vai ganhar, mas para isso acontecer, como é que vai acontecer se você não tem profissionais para trabalhar nessa área? Elétrica não é uma coisa simples, que eu chego ali com uma chave, como é? Estrela. Uma chave estrela e resolvo o problema, né? Então, não é qualquer pessoa sem as instruções adequadas que pode trabalhar nesse ramo. Então, para isso é necessária a capacitação. Cadê o setor público investindo, abrindo esses espaços para esse ramo que tende a consumir tantos empregos, né? Ramon, você, quando fez a campanha, você tinha um plano de governo, né? Sim. E você vai implementar como? Você falou que vai ter jovens e mais adultos, mas o seu grupo é jovem, digamos, assessor, que está junto com você? Não, eu tenho mesclado. É muito mesclado justamente porque eu tento fazer unir os públicos para a gente fazer uma mistura, sabe? A gente precisa entender também que dentro dessa realidade a gente tem responsabilidade, tem questões de interesses que precisa ter realmente ter uma responsabilidade maior, que a gente tem que ter pessoas capacitadas e técnicas para poder assumir determinadas funções. Quando eu evitei muito prometer na campanha, muito mesmo, sabe? Eu fiz uma campanha do mínimo de promessas. Inclusive, eu sei quase todas de cor. Quase todas as promessas eu sei de cor. Certo? Por quê? Porque a gente está acostumado a chegar e fazer o quê? Na campanha, a gente vê os políticos prometer. Promete isso, aquilo outro, e chega na hora, cumpre com aquelas obrigações que foram prometidas na campanha, não consegue cumprir porque foram muitas demandas. Claro que eu estou vendo a realidade daquilo ali, certo? Eu estou vendo aquilo ali, aquela realidade, e o que foi que eu fiz? Anotei,
Eu tenho anotado. Eu tenho uma agenda que eu tive numa comunidade. Que eu vi a comunidade, mas eu vi o calor da comunidade. E tudo que a comunidade falou está anotado no caderno. Eu vou lutar para poder fazer aquilo acontecer. É diferente de eu chegar de ver, porque é muito fácil a gente bater na ferida, na sua necessidade. Eu vou fazer o que você precisa. Isso é muito fácil, é muito simples. Então eu falei, eu vou começar a fazer, inclusive, meu slogan de campanha, de pré-campanha foi diferente dos iguais. Olha, então minha campanha foi diferente nesse sentido, nesse locus, porque eu falei, olha, eu não vou prometer muito, eu vou prometer aquilo que eu posso cumprir, certo? Amor, eu tenho uma pergunta para você. Sim, Jolie. Você falou algo aí com o público que me chamou muita atenção. Você falou de poucas promessas. Sim. Mas o que você prometeu? Fala um pouquinho para a gente. E como é que você vai trabalhar? Você hoje é ligado ao prefeito Lima, né? Tem o presidente da Câmara que está aí, tem a presidente da Câmara para vir. Então, aí, fala aí para a gente. Qual vai ser a estratégia que você vai utilizar para poder cumprir as promessas de campanha, meu amigo? Justamente, Júlia, através desse diálogo com o executivo, porque o legislativo ele não consegue fazer obra, ele não pode. Então, quem faz e coloca em prática é o executivo. Então, eu não posso prometer uma coisa que eu não posso fazer, primeira coisa, eu não posso prometer uma coisa que eu não posso fazer. Então, realmente, tem que vir primeiramente do nosso diálogo com o executivo. Então, acredito que nós vamos fazer um diálogo, um trabalho de excelência através do diálogo, através da parceria, certo? E também da independência dos poderes, tanto do executivo quanto do legislativo. Mas para a gente conseguir salientar não apenas uma promessa de campanha, mas sim uma realidade que a gente vê dentro do contexto social do nosso município, a gente precisa ir para o campo prático da nossa realidade. Então, por exemplo, eu fiz uma promessa na comunidade do Mangalô, que faz parte do meu reduto, que é Mendes, Neto, Carrapato, Mangalô, Souza e Isabelê. Essas comunidades são minhas. É o fundo de lá de casa, é o quintal de lá de casa, certo? Então, essas comunidades, eu trago ela no peito, no coração, para poder eu ter um olhar atencioso para elas. E eu me lembro que eu fiz uma promessa a eles, que foi de uma placa de identidade, comunidade remanescente, quilombola, tal. Eles são descendentes de quilombola, tem uma associação, certo, lá dentro da comunidade, e eles estão desassistidos, eles são desassistidos historicamente, atualmente também, e a gente precisa fazer uma história, construir uma história de hoje diante de história diferente. A gente não pode permanecer com a mesma história, e nem contar a história do passado e não resolver o problema. Então, prometi a eles que a gente vai lutar para poder a gente colocar uma placa de identidade da comunidade. Então, quem passa pela BA, que liga Coração de Maria Feira de Santana, ali próximo a Moraes, já vai ter essa identidade que ali tem, entrando ali, vai ter uma comunidade de descendentes quilombola. Olha como acende a comunidade. Uma coisa simples. É uma questão simples, Juliane. É uma questão simples, meus amigos, que a gente traz uma visibilidade para aquelas pessoas que estão invisíveis. E aí foi temática de redação do Enem há pouco tempo, se eu não me engano, 2022, que falou desses povos originários que estão à margem da sociedade, que são marginalizados. Então, também é uma equiparação social que nós estamos avançando devido também a esse contexto pelo qual nós estamos vivendo, que é de representação, de evolução nesse quesito. Isso, perfeito. Acho que esse é o caminho, né? É diálogo, é preocupação. Temos limitações, né? Às vezes se faz uma ideia muito, como é que eu posso dizer, que o vereador Thundercat é um super-herói que pode tudo, a gente não pode tudo, certo? Tem limitações do sanitário, tem limitações do poder, né? Então, assim, o importante, como você falou, a ideia de Sibeli, a ideia de Rubens, a ideia de um contexto é do diálogo com a comunidade, buscar fazer junto ao executivo, e o que fiscalizar, e o que não puder, voltar para a comunidade respondendo, né? Coração de Maria é gigante, né? Em relação aqui, não estou dizendo que é... Acho que aqui qualquer cidade é gigante, né? A gente é pequeno. Mas, assim, o que se apontaria para... Você está nessa região, Zambelê,
Até uma vez eu fui por lá. Foi a Marechal Rondon, aquela operação Marechal Rondon. Faz tempo, né? Vou pesquisar depois. Que tentaram. Foi lá. Eu fui, você devia ser criança. Sim, com certeza. Eu acho que ele não era nascido. Nem era nascido, tá vendo? Não. Pelos 18 anos dele. Então, por isso que eu preciso pesquisar. Tentaram reativar a Operação Marechal Rondon. Isso aí veio o pessoal do Exército, foi para lá, fez alguns registros, Operação Federal, médico e tudo. No caso aí, qual a maior demanda de Coração de Maria? A dificuldade? A industrialização, educação, o quê? Olha, nesse contexto de emprego, ainda a gente tem uma grande, muito precário, porque quem sustenta quem dá emprego ao cormariense é a Conceição de Jacuípe, através das empresas que aqui tem. Então, a gente precisa disso, que é através dessas empresas, mas o prefeito ele já começou a trabalhar nesse quesito, através de algumas indústrias, está correndo atrás, então isso já é um grande avanço que nós estamos tendo, mas uma grande realidade no contexto agora de zona rural é água. Água? Nós somos um município muito grande, extenso, nosso município, e que tem uma grande precariedade de água, muito, muito, muito grande. Mas aí a água pode ser viabilizada através dos poços, entendeu? Aí a parceria é com a CAR, entendeu? É um órgão do Estado que trabalha justamente viabilizando a implementação de poços artesianos nas comunidades. Então, é o contato com essa... Primeiro, apresentar a necessidade, a realidade desses povos, né, dessa população, e a estatística dessa situação, para poder eles atrair o interesse de implementação. Porque tudo você tem que ter números, né? Você tem que ter as informações para elaborar um relatório e para eles próprios se interessarem. Porque é uma coisa assim, eu vou chamar uma empresa desse porte, eu vou entrar em contato com a empresa desse porte, ou com o Estado da Bahia, para chamar atenção para isso sem números. É isso que é importante que o vereador faça, um levantamento dessas necessidades. Porque através desses levantamentos, você facilita a comunicação também com o governo do Estado. Porque é um trabalho que o governo do Estado atua muito. Nesse sentido, né? Eu sei porque eu tenho um primo que trabalha justamente com isso. Tem a SEB também, né? Isso, mas a SEB é ligada com a CAR, né? No caso da agricultura lá, a gente tinha muito cavar uns poços para receber água, porque lá é muito massapê, barro, né? Não tem. Faz o poço. E botou também aquela cisterna de plástico, né? Sim, foi um programa que veio também, parceria CAR, associação, e aí conseguiu essas cisternas que foi, para a gente que é ali na zona rural, foi um avanço muito grande, sabe? Porque é como se fosse hoje o celular de última geração. Certo? Porque imagina aquele contexto ali, sem água, sem nada. Então, aquele projeto foi muito interessante. Também banheiros que o pessoal não tinha. Sim. Conheço. Uma coisa que você chamou a atenção e que eu já tinha refletido sobre o assunto é o seguinte. O município de Coração de Maria, ele é muito maior que o de Conceição do Jacuípe. E ele tem uma ligação com a BR-101, né? Porque, assim... Tudo que cria interesse precisa de estrutura. Se você tem uma indústria em determinado local, cujo o fluxo para você conseguir escoar essa produção com dificuldade, com custo elevado, você desanima, né? Então, o que você pensa em termos de criar uma área específica do município, próxima à BR-101, para a implantação de indústrias? Nós temos ali a região da Paciência, inclusive já foi feito estudo. E o que aconteceu? O que acontece com essa região? É a questão da energia, certo? Porque tem que ser uma energia qualificada. É por isso que eu estou dizendo a você que sem a estrutura,
Você não cria o Não interesse. cria o interesse para o empresário, né? Porque o empresário ele precisa entender, ele precisa chegar num lugar que seja agradável para ele. Não é agradável. É custo mesmo. Custo pra Entendeu? ele produzir. Ele quer um lugar plano, Sim. ele quer um lugar que tem uma via de escoamento e ele quer a energia e a estrutura de água. Para poder conseguir resolver, Isso. ele conseguir instalar a empresa. E aí,